Um programa de passagem para te levar a uma nova terra. A terra onde os pensamentos flutuam, as conversas têm sabor a mar e trazem as melhores notícias e a essência de cada um à tona. Soltar a corrente. Fica connosco das 21 às 22. Todas as tuas explosões, todas as tuas explosões despertam fogo intenso, despertam fogo intenso. Remar, soltar a corrente, ao mar, sempre mais gente. Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos a este Soltar a Corrente nesta fantástica sexta-feira, 31 de outubro. E claro, estamos a falar de Halloween, mas também estamos a falar de ser o último programa do mês e a consequente rúbrica Personalidades. E hoje, a melhor maneira do que começar esta rúbrica com o nosso convidado, que todos vós já sabeis quem é, com certeza que já lá iremos. Para já relembrar que este é mesmo um programa especial, não só pela nossa habitual parceria com a Terra Nova, mas também porque temos como nossos parceiros hoje o Correio do Voga. Esperamos que já esteja online, tenho a indicação que sim, portanto façam um favor, sintonizem, cá estamos também para ver as nossas caras. Eu hoje vim assim um bocadinho mais bonito, não é todos os dias. Eu sou o João Rocha, comigo está então a Joana e também o Nuno, neste Soltar a Correr Juvenil e Vocacional de Aveiro, SDPJV para os amigos. Vamos primeiro à música, voltamos já a seguir, vamos começar com YouTube. Até já. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we didn't feel ordinary. We cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. We
E o Soltar a Corrente volta à rubrica das personalidades e a abrir o primeiro programa da temporada temos o nosso tão esperado e desejado Bispo. Dom António, seja muito bem-vindo ao Soltar a Corrente e vamos começar com o inquérito. É o João que começa hoje. O quê? Não vais começar a perguntar ao Sr. Bispo doce ou travessura? Não. Até podia ser. Sr. Bispo, muito boa noite. Seja bem-vindo. Está na nossa diocese desde 13 de setembro. Sim, pouco menos, dia 13, sim. Pouco menos de 2 meses. Quais foram as primeiras impressões que teve assim que chegou à nossa diocese? As primeiras impressões foram muito positivas, porque encontrei pessoas que desejavam colaborar com o Bispo, fosse quem fosse. Fui eu, mas o Papa Francisco podia ter enviado outro, mas as pessoas estavam muito receptivas e a prova é que logo a seguir à vinda, à tomada de posse, percorri a diocese em 2 encontros em cada arciprestado e encontrei quer os sacerdotes, quer, podemos dizer, os leigos mais empenhados das comunidades cristãs, das paróquias e dos movimentos, muito sensibilizados para a necessidade de todos caminharmos em conjunto. E é isso que foi a primeira impressão e a maior é o desejo de todos caminharmos para construirmos aqui o Reino de Deus. Isso vinha sendo feito pelos bispos anteriores, particularmente a missão jubilar foi um momento muito importante deste caminhar juntos como diocese e encontrei esse desejo também nos cristãos de Aveiro. Joana, queres continuar a nossa... Agora és tu, é a tua vez, eu deixo para ti, anda lá. Estás obrigada. Mortinha para fazer esta pergunta. Eu adoro esta pergunta e quero mesmo fazê-la. Quando soube que vinha para a nossa diocese, qual é que foi a primeira coisa que lhe veio à cabeça quando ouviu a palavra Aveiro e quando soube que era esta a cidade que o ia acolher? Olha, foi numa circunstância um pouco curiosa. Eu tinha ido a Roma e telefonaram-me de Portugal, é meio caricato, mas telefonaram-me de Portugal para me comunicarem que eu era nomeado para Bispo de Aveiro. E quando ouvi, eu não esperava de maneira nenhuma e fiquei, podemos dizer, bastante surpreendido. E dentro de nós há sempre alguns sentimentos, há um misto de sentimentos por um lado, de incapacidade para a missão. Por outro, também, a alegria de sabermos que não estamos sozinhos, que há muita gente que caminha connosco e que o Bispo não é o faz tudo, mas o Bispo é aquele que caminha e aquele que ajuda a caminhar. E foi este um pouco, portanto, este sentimento que apareceu em mim. Também apareceu um outro sentimento, é que sabendo que eu vinha substituir, foi quase simultâneo, que vinha substituir um bispo que tinha sido muito querido na diocese, também o da responsabilidade, o sentimento da responsabilidade de estar à altura das circunstâncias, no fundo era isso. Já que falou no Dom António Francisco, ele teve a oportunidade de falar com ele quando soube que viria para aqui? Deixou-lhe alguma mensagem, o Dom António Francisco? Quer partilhar connosco? Claro que falei com ele, porque eu soube numa terça-feira que era nomeado para Aveiro e depois, na segunda-feira seguinte, encontrei-me com ele, particularmente, e com mais um padre, com o administrador da diocese, o Monsenhor João Gaspar, no Porto, para tratarmos de alguns, tratar de alguns momentos, como seria a tomada de posse, como seria, o anúncio à diocese, etc. E isso encontramos num almoço os três e falámos um pouco nisso. Posteriormente, já foi em setembro, passei um bom bocado de trabalho com o Sr. Dom António Francisco para falar, portanto, para ele apresentar a diocese tal como ele entende e tal como ele a viveu e também aquilo que lhe parecia que eram os aspectos mais positivos e alguns menos positivos que ele entendia na diocese
para assim eu poder vir e poder pisar um pouco de terreno com alguma segurança. Depois disso tudo, considera que Aveiro é um desafio para si? Eu digo-lhe com sinceridade que é um desafio para mim, como seria se eu estivesse noutra diocese. O desafio que se coloca aqui não é por ser Aveiro, ou por ser Beja, ou por ser Guarda, ou por ser outra diocese. O desafio que se coloca é como, nos dias de hoje, nós construirmos o reino de Deus, concretamente aqui em Aveiro, como seria noutro lugar para onde me enviassem. Este é o grande desafio. Agora, é evidente que para Bispo de Aveiro, que é o meu caso, este desafio concretiza-se aqui, nestas terras à beira-mar. Quando chegou e na sua homilia, quando a sua entrada solene da Diocese, disse que os jovens deveriam ter um lugar privilegiado na vida das nossas paróquias. Que lugar é que acha que eles têm neste momento e qual é que deveriam ter? Eu gostaria de reafirmar o que disse nessa homilia do dia 14 de setembro, e já o tinha referido na saudação que fiz à Diocese no dia 4 de julho, por uma razão simples. Os jovens são o presente de uma igreja, de uma sociedade, mas são também o futuro, porque os jovens são aqueles que, no hoje da sua vida, serão os adultos amanhã. Também há uma outra razão, é que, devido a este mundo em que vivemos, são muito várias as circunstâncias, que não vale a pena estarmos aqui a analisar uma por uma, os jovens estão ausentes das nossas paróquias. E, ao estarem ausentes, nós podemos dizer que falta uma parte significativa da comunidade cristã na mesma comunidade, que são os jovens, como estão as crianças e como são os adultos e como são os mais velhos. E aqui, ao faltarem os jovens, nós temos de olhar para dentro de nós, Igreja. O que é que nós podemos fazer para que o anúncio do Evangelho aos jovens seja feito de uma forma positiva e de uma forma, como o Papa o deseja, que seja boa nova para a vida dos jovens. E é aqui que eu penso que os jovens têm de ter prioridade nos nossos planos de pastoral, na nossa vida paroquial, têm de ter prioridade. Não porque andemos atrás dos jovens, mas porque os jovens são fundamentais na vida das paróquias. E este é um ponto essencial. Sr. Bispo, e como era o jovem António há uns anos atrás? O jovem António, podemos vê-lo em duas perspectivas. Jovem seminarista, como qualquer jovem do tempo. Eu andei no seminário desde 68, sim. Ainda não eras nascida, Joana? Sim, ainda não era nascida. Nem eu. Desde 68 até, portanto, 81, se assim podemos dizer. 69, 81. E um jovem normal de uma aldeia, que foi para um seminário menor, ainda adolescente, e depois o jovem que se interrogou sobre qual era o seu futuro, se valia a pena ser padre, se ele seria feliz na missão. As perguntas normais, qual era o sentido que eu tinha para a minha vida, as perguntas que fazem os jovens. E depois também o jovem padre. E no jovem padre, o trabalho com os jovens foi sempre em mim uma prioridade. Posso dizer que em 81, 82, eu fiquei nas paróquias em 81 como diácono, lançámos um grupo de jovens que ainda hoje se reúne, agora os mais velhos, uma vez por ano. Muito bem. E se reúnem os veteranos, podemos dizer assim, os veteranos, uma vez por ano, todos sempre se reúnem. O ano passado eu pude estar com eles, este ano não,
mas sempre se reúnem. E também procurei que, por exemplo, na vida de pároco, sempre estive muito presente na preparação dos adolescentes jovens para o Crisma, para fazer a ponte para os grupos de jovens. Muito bem. Quase posso dizer que eu é que preparei durante alguns anos os adolescentes jovens com 15, 16 anos para o Crisma. Para o sacramento. Não era eu diretamente, mas estava sempre muito presente nos grupos. Isso estava, para que depois pudesse acompanhar os jovens. Recuando ainda mais, quando é que foi a descoberta da sua vocação para o sacerdócio? Eu não tenho um momento exato que lhe possa dizer assim, quero ser padre. Não tenho um momento exato. Então como surgiu a ida para o seminário? Pois, como é que surgiu a ida para o seminário? Criança de uma aldeia, uma família religiosa, uma família que praticava mais da parte da minha mãe do que do meu pai muito menos, e uma paróquia, uma aldeia onde o pároco tinha muita influência positiva. E eu olhar para o pároco dizia comigo mesmo, eu quero ser como ele. Eu quero ser senhor prior, lá para os meus lados é prior. Eu quero ser senhor prior, quero ser como ele. Depois houve um momento muito curioso, que foi, eu penso que andava no terceiro ano, a terceira classe na altura, agora o terceiro ano, e passaram por lá uns missionários. Quem quer ser padre, quem quer ser missionário. Eu levantei a mão. Eu vi outro. E quando cheguei ao quarto ano, pus o problema, eles foram-me contactando progressivamente, mas eu teria de ir, penso que para Fátima, da minha aldeia, Penamacor, junto à Espanha, na Raia, ir em 68, 69 para Fátima, era ao cabo dos trabalhos, até mesmo a nível de transporte. E nessa altura eu tinha já no seminário menor, no Fundão, um primo meu, primo direito. E foi a partir daí que me foram dizendo, sim, vai para junto do teu primo, porque eu queria ser padre, vai para o seminário, e depois lembro-me que houve um determinado momento que eu quis ser missionário, e o diretor espiritual me disse, vais para o seminário maior, o seminário de teologia, e se depois vir-se que Deus te chama para seres missionário, a partir daí vai antes de ires do seminário menor. Para dizer-lhe assim, houve um momento, não, um momento chave, mas isto foi todo um desenrolar normal na minha vida. Em teologia, eu lembro-me que, como qualquer jovem, punha o problema do casamento, punha o problema do sentido da vida, punha o problema da felicidade, era, será que eu posso ser feliz como padre? Será que a minha vida tem sentido naquilo que vou fazer? E passei, num determinado ano, por um momento muito difícil de opção. E eu lembro-me de dizer isto, se não resolver esses problemas na minha vida, não serei padre. Claro. E depois, progressivamente, foram-se resolvendo de tal modo que, quando cheguei ao penúltimo ano de teologia, as coisas clarificaram-se e avancei. Por aquilo que me disse há pouco, que nos disse há pouco, a sua mãe, deduzo que a sua mãe tenha ficado satisfeita com essa sua decisão. E o seu pai? Como é que reagiu? O meu pai menos. O meu pai sonhava que eu pudesse ter uma profissão civil na sociedade. Eu só soube isto depois que fui padre. Respeitando uma liberdade total, eu só soube que ele gostaria que eu tivesse ido para a universidade quando fiz o 7º ano antigo, agora o 12º ano, 11º, nós íamos para a universidade com o 11º, e eu, nessa altura, também nestas opções de vida, que eu penso, filas conscientemente, nós tínhamos exames no seminário internos. Mas eu no 2º ano e no 9º filos no liceu. E o 11º ano, ainda que o seminário não tivesse proporcionado a ida ao liceu, aos exames oficiais, mas como nós estávamos em férias, eu fui. E posso dizer que tirei notas para entrar na universidade. E o meu pai, penso que nessa altura sonhou com uma carreira civil que eu podia ter tirado. Mas só vinha a saber, depois já padre, que
que ele teria dito que era melhor que eu tivesse ido para a universidade. Há pouco estava a falar que também já passou pelas paróquias, por uma paróquia, com certeza. Várias, na sua vida de parco. Nós tivemos aqui, há relativamente pouco tempo, um grupo de convidados de catequistas. Eles que, enfim, as atividades começaram há relativamente pouco tempo. E tivemos aqui algumas pessoas que fazem parte também do Secretariado da Infância e Adolescência. No entanto, eles diziam... nós, apesar de estarmos agregados e de fazermos parte do secretariado, nós sentimos falta do grupo de catequese. Ora, isto chegando aonde? O Sr. Bispo, neste momento é Bispo, trabalha com a Diocese, mas no seu tempo de pároco, o que é que gostava mais, o que é que o ligava à paróquia, como é que era? É diferente agora de ser Bispo, claro, ser Bispo agora tem outros encargos. Mas o que é que o chamava ali assim à paróquia? O que é que gostava mais? Era o terra a terra? Mais do que ser eu a definir-me, podem ser as pessoas minhas conhecidas a definir o meu estilo de vida e o meu estilo de ser padre. Eu sempre procurei estar muito, muito próximo das pessoas. Acompanhava a catequese, acompanhava os grupos, os movimentos apostólicos, os grupos apostólicos das paróquias, e eu cultivava a proximidade não como algo artificial, mas como algo que me era próprio, portanto, à minha personalidade e à minha pessoa. Ontem reuni com um grupo de responsáveis leigos de algumas comunidades aqui de Aveiro. Foram falar comigo. E entre a conversa, aquilo que eles disseram do dia 14 da Eucaristia solene do início do ministério, da missão com o Bispo, foi, e eu vi muita gente que veio da Guarda, que diziam para os de Aveiro: tratem-no bem que ele merece, tratem-no bem que não lhe falte nada. Faz-me lembrar de alguém de Aveiro para o Porto. Tratem-no bem que ele merece. E isto... ainda foi ontem, fiquei contente comigo mesmo, porque hoje vou à Guarda. Eu estive na Guarda em vários serviços, estive a minha vida de padre, desde 81 a 2012. Portanto, estão a ver, foram 31 anos, um ano como diácono e 30 como padre. Ainda hoje, quando vou à Guarda, o caminho... torna-se longo, porque a toda a hora estou a parar para que as pessoas, para poder falar com as pessoas e estar com elas. Eu penso que esta é a minha marca, e em Braga os padres também referiram, porque foi mais nessa linha, também referiram a proximidade. E quando eu disse na saudação que procuro cultivar a proximidade, não é nada que seja artificial, é um próprio do meu estilo, da minha vida e também das minhas opções, porque procuro ser alguém que caminha com outros e que outros me ajudam a caminhar, e este caminhar com outros é caminhar em conjunto, e isto é um pouco o meu estilo. Também fruto, já agora desculpe, diga. Também fruto da minha formação, porque a minha formação foi sempre, eu digo a formação académica, foi a pastoral e a catequese. Eu fiz o mestrado em catequética e fiz o doutoramento em pastoral. Ora, estes dois ramos da teologia exigem a sua execução, a proximidade com as pessoas, mas com as pessoas no seu conjunto. Na Diocese da Guarda, durante vários anos, fui eu responsável, eu e a equipa do secretariado, para fazermos a formação de catequistas. Eu tinha anos em que me encontrava com mais de 1000 catequistas. Ora, isto necessariamente traz conhecimento, traz proximidade, traz amizade e confiança uns com os outros. Olha, eu não sei se lhe hei de dizer isso, mas já que estamos a falar da Guarda, é claro que vou dizer. O padre Hugo Martins, da Diocese da Guarda, está a ouvir e, inclusive, a própria Diocese já partilhou o canal
da nossa Diocese no Facebook. Portanto, a Guarda está a ouvi-lo também. Mais uma razão, porque confirma aquilo que eu disse, esta amizade e esta alegria de estar com eles e que eles estão comigo. Eu tenho a certeza que eles estão comigo. Ora, muito bem. Como estáis vós? Como estáis vós? Daqui a bocado estamos a receber mensagens dele. Tratem-no bem. Tratem-no bem. Estamos a meio do nosso programa, as coisas estão a correr muito bem, já passou meia hora, portanto vamos fazer uma pequena pausa. Não saiam daí, temos muito mais para conversar. Vamos continuar agora com uma pequena música, é o Miguel Araújo, e voltamos já a seguir, não sai daí. Até já. Quando Deus pôs o mundo e o céu a girar, bem lá no fundo, sabia que por aquele andar eu te havia de encontrar. Minha mãe, no segundo em que aceitou dançar, foi na cantiga dos astros a conspirar, que do seu cósmico vagar mandaram teu pai sorrir para a tua mãe, para que tu existisses também. Era um dia bonito e na altura eu também. Ainda se lembrava bem do seu cósmico refém, e eu que pensava que ia só comprar pão, e tu que pensavas que ias só passear o cão. A salvo da conspiração cruzámos caminhos, tropeçamos num olhar, e o pão nesse dia ficou por comprar. As estrelas dos cães, os astros, os signos, os desígnios e as constelações, as estrelas, os trilhos e as estrellas dos dois. E estamos de regresso a este Saltar a Corrente nesta sexta-feira, 31 de outubro. Hoje, última sexta do mês, o início da rúbrica Personalidades. E muito especial hoje com o nosso convidado, o nosso Bispo de Aveiro, Dom António Moiteiro. Relembro só, muito rapidamente, Saltar a Corrente, um programa da responsabilidade do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil e Vocacional de Aveiro, hoje em parceria também com o Correio do Boga e o canal Diocese TV. E vamos voltar à conversa porque o tempo urge. É isso mesmo, e nós durante a semana fomos pedindo aos nossos ouvintes que fossem fazendo perguntas, pudéssemos escolher e selecionar algumas sem cunhas para colocar ao nosso Bispo. E vamos então falar da nossa Diocese, aproveitando uma pergunta da Cati, em antecessora. E não beijinho. é cunha, não é cunha. Mas é realmente uma pergunta e a pergunta entre aquilo que conhecia da Diocese de Aveiro e aquilo que ficou a conhecer, sobretudo nestas assembleias em torno da exortação Evangelii Gaudium, que descrição faz da Igreja aveirense?
eu conhecia pouco da Diocese, apenas algumas pessoas ligadas ao campo da catequese, que tinham trabalhado comigo a nível nacional, até mesmo na elaboração de alguns dos catecismos, do primeiro e segundo ano, conhecia pouco. E a ideia que tenho, e foi aquela com a qual eu vim, é que é uma igreja viva, uma igreja que procura estar atualizada. Eu queria lembrar que os meus antecessores foram grandes bispos na linha do Concílio Vaticano II. Lembro o Sr. Dom Manuel, que foi um bispo conciliar à altura. Lembro o Sr. Dom António Marcelino, que no último artigo que escreveu para o Correio do Volga, ele próprio afirmou que o concílio foi como que a pedra de toque da sua vida de padre e de bispo. E também podemos referir o Sr. Dom António Francisco. E para mim é fundamental, portanto, estarmos com a Igreja. E com a Igreja nos tempos de hoje. E isto eu palpeio e palpo na vida da nossa Igreja e da nossa Diocese. Gente que procura estar atenta, estar desperta, estar atualizada e podemos dizer até na tradição daquilo que é Aveiro, na sua forma de pensar e na sua forma de estar no contexto nacional. Na sua chegada à Diocese, afirmou que a missão da Igreja é dar visibilidade ao invisível. Sim. Explique-nos melhor isto. Se nós pusermos esse invisível com um I maiúsculo, nós já vamos entender que São João diz claramente que a Deus nunca ninguém o viu. E quem não o deu a conhecer foi o seu Filho, Jesus Cristo. Mas Jesus deu a conhecer quem era Deus, tornando-se homem, fazendo-se um de nós. Isto é, o acesso ao conhecimento de Deus é, de um modo privilegiado, o seu Filho Jesus que se fez homem como nós. Então qual é a missão da Igreja? A missão da Igreja é ser o rosto de Deus hoje. Explico de um modo assim, podemos dizer mais académico. São Paulo diz que Jesus é o rosto visível do Deus invisível. Isso entendemos bem. Sim. Porque se Deus nunca ninguém o viu, e se nós o conhecemos através do seu Filho Jesus, nós lemos os Evangelhos e vemos que em Jesus está Deus, transparece Deus. Nós que somos discípulos de Jesus, o que é que devemos fazer? É ser o rosto visível de Cristo, como o Cristo foi o rosto visível do Pai. Por isso, a nossa missão é sermos capazes de levar hoje o Evangelho, a boa nova que é Jesus, ao mundo de hoje. Esse Jesus que já não está visível corporalmente, mas que está visível nos sacramentos, no amor de uns para com os outros, no amor cristão, e é esta a missão. Tornarmos visível o que é invisível. No fundo é, hoje, sermos o rosto de Deus para a sociedade em que vivemos. E isto é o mais bonito da missão de um cristão. Ser discípulo sendo um rosto visível. Já agora, uma ideia muito bonita que li esta tarde. Há 8 dias tomou posse como bispo de Madrid um novo arcebispo, Dom Carlos Osoro. E parece que, não sei se foi na antevéspera ou no dia seguinte, devia ter sido antes, telefonou-lhe o Papa. E deu-lhe 3 conselhos que me parecem que este tornar visível o invisível, que podem perfeitamente enquadrar-se aqui na nossa Igreja. Primeiro era que ele fosse um homem de oração, que rezasse. Segundo, que vivesse alegre. Terceiro, que se divertisse. Reza, se alegre e diverte-te.
Sem dúvida, 3 conselhos mesmo à Papa Francisco. Isto é que é tornar visível. Quando nós falamos nos jovens, reparem que estes 3 conselhos servem perfeitamente para uma pastoral juvenil renovada. A oração como encontro, a alegria própria dos jovens e a diversão como forma de manifestar essa alegria. Exatamente. E é por aqui que nós temos de tornar este visível, ou dar visibilidade a este invisível, tornar visível o invisível. É por aqui que temos que caminhar. Agora, porque Deus nunca ninguém o viu, mas nós somos presença de Deus. Nós somos presença de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. E Jesus vive no coração de cada um de nós. Por isso o que é a oração? É que eu seja capaz de dilatar o meu coração à medida do coração de Deus. O que é a alegria? Que a boa notícia, que é o Evangelho, eu a possa viver para os outros. Porque hoje, ao falar na igreja e na mensagem do Evangelho, o que é que aparece em seguida? O que é o negativo? Sim. Porque não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo, e porque não se podem casar, ou se podem casar, ou podem comungar. É sempre, nós habitualmente estamos muito no negativo, que no fundo são os mandamentos. Não pecar, não... Mas se vamos às bem-aventuranças, a boa nova de Jesus, quem são os felizes? São os pobres, são os mansos, são os humildes, os que têm o coração puro, os misericordiosos, os que são perseguidos. Estão a ver a volta. E boa nova do Evangelho. E muitas pessoas não sabem, mas Dom António foi diretor do Secretariado Diocesano da Educação Cristã da Guarda. Neste momento, qual é que é a maior preocupação neste campo? Há muito a fazer? Há muito a fazer. E desde que eu comecei até agora, estamos a dar um salto muito grande no campo da educação da fé. Pensando na educação da fé, há 30 anos atrás, nós tínhamos pais que iniciavam os filhos na fé. Hoje isso não acontece. Mas isto em 15, 20 anos deu uma volta e estamos cada vez mais, portanto, nestes desafios, que é a catequese familiar. O que é que eu quero dizer com isto? Não basta que os filhos tenham catequese, os pais também precisam ter catequese. Mas a catequese, voltamos a... Agora este é o meu campo, deixai que também possa explanar um bocadinho nisto. Sabem que a palavra catequese vem de um verbo grego que significa fazer ecoar, fazer ressoar, que é o katekein. Então o que é a catequese? É que a palavra de Deus ressoe no nosso coração para que ela possa, sabe o que é ressoar? É ir e vir, não é? Exatamente. Então, para que essa palavra em nós possa ecoar de um modo diferente. E isto é que é o fundamental. E se, há uns anos atrás, o Evangelho já tinha ecoado nos pais, no coração dos pais, hoje o desafio é que ele possa ecoar no coração dos filhos e no coração dos pais. Por isso é que a catequese familiar é uma catequese simultânea para os pais e para os filhos, para que este crescimento seja, de facto, mais harmonioso na família. Este é o campo e o desafio que se coloca hoje. É a catequese familiar, ou, se quiseres, por outras palavras, a colaboração dos pais como primeiros educadores e como os principais educadores da fé dos seus filhos. Mesmo a nível de aulas de educação moral, nota-se que em algumas escolas há alguma dificuldade em que as crianças adiram normalmente, naturalmente. Também aí temos que algum trabalho pela frente. E aí voltamos à mesma ideia. Sim, porque é que há escolas onde as matrículas são elevadas e há outras em que as matrículas são muito reduzidas? Há vários fatores. Portanto, há vários fatores que podem ser internos, a própria escola, se facilita ou não facilita, mas aqui tem um papel fundamental o próprio educador, o próprio professor. E nós sabemos que há professores que sistematicamente
o número de alunos diminui e há professores em que se mantêm ou aumentam. Eu não quero estar a fazer juízo de valor de ninguém, mas o que eu quero dizer é que na educação da fé o mais importante é o testemunho daquele que a comunica. É o testemunho daquele que é o arauto. O Papa Paulo VI, que agora foi beatificado recentemente, dizia uma frase muito interessante. Eu vou citá-la não de cor, mas o sentido é este. Que o mundo de hoje precisa mais de mestres do que pessoas que falem. E precisa de mestres porque eles dão testemunho. Dão testemunho. E este é que é o fundamental. A evangelização passa sobretudo por aqueles que são hoje os rostos visíveis do Deus invisível, que somos nós. A linha de perguntas que temos vindo a fazer, como é que gostaria de ser lembrado mais tarde? Não me preocupa. Não me preocupa. Eu nunca, na minha vida de padre e na minha vida de seminarista, nunca me preocupei com aquilo que as pessoas pudessem pensar ou julgar de mim. Para mim há uma coisa que é fundamental, que é esta. Tenho boa vontade, procuro fazer o melhor que posso, não me poupo a trabalhos e sacrifícios e penso mais nos outros que em mim. O que o juízo da história, o juízo deixo à misericórdia de Deus. Mas não é uma questão que não me preocupa. Eu reconheço sinceramente, nunca trabalhei, deixem passar a expressão, nunca trabalhei para o que os outros possam julgar. Mas aquilo que me parece que é o mais correto. Que é o mais correto. Às vezes com muitas asneiras à mistura. Se pudesse parar no tempo, em que altura da vida o faria? E porquê? Parar no tempo não é possível. E agora estamos nesta fase e vou-lhe dizer uma coisa que eu sentia quando, na perspectiva da ordenação sacerdotal, eu estava com esta ânsia própria de um jovem de converter o mundo. E eu digo, senti-me muito feliz em todos os lugares onde me encontrei no trabalho do anúncio do Evangelho e da construção das comunidades cristãs. Mas houve uma fase na minha vida que foi a primeira paróquia que tive, que foi também, isto também se entende a nível humano. Eu fui coadjutor, vigário paroquial, entre os 25, 26, 30. Fui pároco entre os 30 e os 40. Estive no seminário entre os 40 e os 50. Depois dos 50 aos 56 voltei a ser pároco. Quando estive no seminário tive algumas paróquias pequenas. Qual foi, podemos dizer, a época com maior vitalidade, em que os sonhos são maiores, em que se é mais destemido nos programas pastorais? Foi a década de 30, 40. E foi uma época, para mim, de uma realização muito grande. Posso dizer que aquilo que sou hoje não é ser bispo, e digo, como cristão. Aquilo que é o ser como cristão e o ser padre, para mim está muito alicerçado nessa década. Encontrei gente nas paróquias, gente verdadeiramente santa, que foram para mim modelo de vida cristã. E isso marcou-me profundamente. Agora não quero voltar atrás. Sim. Não quero voltar atrás. Agora, se me dissessem assim, sinto-me alegre aqui em Aveiro, sinto-me feliz, mas a minha missão, penso que o meu lugar era ser pároco. Agora a Igreja chamou-me a esta missão e vou desempenhá-la o melhor que souber e que puder, e convosco vamos caminhar juntos, só assim é que se entende. A 4 de setembro disse no suplemento do Diário do Minho, Igreja Viva, que o Papa Francisco soube, com a linguagem que utiliza e nos gestos que tem, entrar na nossa casa. Quer-nos explicar um bocadinho melhor esta afirmação? É um bocadinho na linguagem do que foi afirmado anteriormente, mas o Papa soube entrar na nossa casa. E eu quase que posso dizer, soube e sabe, pelos gestos, pela maneira de ser, como foi público, e eu disse-o publicamente, eu soube
que tinha sido nomeado pelo Santo Padre para Bispo de Aveiro no dia 24 de junho, dia de São João, em Roma, onde estava por causa de outros trabalhos. E o Papa tinha-me escolhido, portanto, a escolha tinha sido feita no dia 23, no encontro com os bispos, com o prefeito da Congregação dos Bispos. E eu tinha programado, sem saber da nomeação, na quarta-feira, dia 25, estar na audiência pública com o Santo Padre. E falei-lhe, então o senhor soube ontem, como tinha nomeado na segunda-feira para Bispo de Aveiro, em Portugal. Ele estava consciente, claro, não estava à minha espera, mas sabia que tinha acontecido, até me identificou como auxiliar de Braga, e depois disse-me, olha, se queres que te diga duas coisas muito simples, ser alegre e cuida dos padres. Ele disse-me, e são estas coisas que eu disse-lhe que vinha com compreensão, pronto, e ele disse, não tenhas medo, pronto, quer dizer, foi como que um pai, portanto, a dar conselhos a um filho. E é isto que tem marcado a personalidade do Santo Padre, nesta simplicidade de chegar a todos os lados e às nossas casas. Sr. Bispo, estamos a entrar na nossa fase final do programa. Com alguma pena nossa, estava a ser uma conversa muito agradável, mas agora vamos passar àquela fase que eu adoro, que é a fase da coscobilhice, como eu costumo dizer. E então, eu vou dar um tópico, Sr. Bispo, com 2, 3 palavras, completa. Sim. Portanto, livro favorito é? A Bíblia. Música preferida? Uma boa valsa. Cor? Vermelho. A do Benfica. Pessoa que admiro? Várias, mas na história admiro muito Santa Teresa d'Ávila. Sinto saudade de? Um certo descanso. Papa Francisco? O Papa que me nomeou Bispo de Aveiro e que me deu coragem para vir. Guarda? Onde aprendi a ser padre. Aveiro? Será a casa onde eu tenho de viver. Onde eu vivo. Braga? Onde deixei saudades e onde comecei a aprender o que é ser bispo. Jesus Cristo. E aqui dou-lhe mais do que 3 palavras. Jesus Cristo é, para mim, eu ia dizer a palavra, o eterno desconhecido, porque nunca serei capaz de abarcar na sua plenitude a presença do ressuscitado na minha vida. Quando digo eterno desconhecido, é nesse sentido. Nunca terei tempo suficiente para o conhecer em profundidade, mas sempre procuro conhecê-lo cada vez melhor. Geralmente, no final do nosso programa, temos sempre uma oração. Hoje, especialmente, gostaríamos de pedir ao Dom António que fizesse essa oração. Peço a Deus esta capacidade de ter um coração grande para amar todas as pessoas que Deus coloca na minha vida e também a capacidade de viver nesta alegria de me saber amado por Deus. Jesus, com a sua vida, com a sua morte e com a sua ressurreição, ensinou-nos que a vida é um dom, que é na gratuidade, a graça, que nós podemos também encontrar o sentido da nossa vida. Peço a Deus este dom da sua graça, este dom de eu também gastar a minha vida ao serviço dos outros e, concretamente, ao serviço da nossa Igreja de Aveiro. E queria fazê-lo por intercessão de Nossa Senhora e invocando todos os títulos de Maria
desta Diocese de Aveiro, e deixai que refira o título, que é o da nossa padroeira, a Senhora da Glória, que é a Senhora da Assunção, a Senhora que subiu ao céu, juntamente com o modelo que deve ser para nós da padroeira Santa Joana de Aveiro. Que Maria e Santa Joana sejam para nós, junto de Deus, intercessão para a vida da nossa Diocese. Muito bem, e antes de nos despedirmos do nosso Bispo, do nosso convidado de hoje, vamos rapidamente aos avisos. Joana, temos 2 avisos para partilharmos. É isso mesmo. No dia 6 de novembro, quinta-feira, às 21h, no Salão do Seminário de Aveiro, terá lugar uma reunião para todos os interessados, especialmente para os responsáveis de grupos ligados à evangelização, para a apresentação e esclarecimento de dúvidas relacionadas com a caminhada de Advento proposta. No dia 15 também de novembro, teremos em Coimbra o Fórum Ecuménico Jovem com o tema Para Tudo Há um Momento e um Tempo. E para terminarmos o nosso programa, uma última pergunta, que no fundo não é uma pergunta, é mais, lá está, mais um desafio para si. Neste momento, o que lhe diz o seu coração? Estou em paz. E aquilo que me diz é que devo continuar a amar. Eu queria terminar com algo que tenho repetido muitas vezes quando mudo de missão. Peço a Deus os amigos que temos. Quando nós mudamos, não os esquecemos. Eles já estão no nosso coração. E aquilo que eu peço a Deus é uma capacidade maior de amor para que outros possam entrar sem que aqueles que já cá estão saiam. Os que estão ficam e outros que entrem. Mas para isso precisamos de dilatar, aumentar o coração. E a última palavra era esta, que o meu coração se fosse dilatando, fosse aumentando, para ter esta capacidade de amar, neste caso, todos os cristãos e todos os homens e mulheres desta zona da nossa Diocese de Aveiro, sem esquecer os mais pobres, sem esquecer aqueles que estão aí nas ruas, que há alguns, sem esquecer aqueles que estão desempregados, os doentes, às vezes sem esperança, e para quem a vida muitas vezes é difícil. E nós temos a missão de não apenas anunciar a esperança, mas com eles construir um mundo novo, com o nosso trabalho e com aquilo que nós pudermos fazer, e que é fundamentalmente amar, porque só amando é que nós podemos construir algo de novo. Senhor Bispo, muito obrigado. Foi uma honra para nós ter aceito o nosso convite. Ficámos muito contentes e com certeza que teremos muitas oportunidades para nos encontrarmos, para conversarmos, que assim seja. O gosto foi meu e desde já estarei disponível para convosco continuar esta conversa por mais alguns serões. Muito obrigado. E então é assim, caros ouvintes, depois deste fantástico programa, vamos dar por terminado. Já sabem, na próxima sexta-feira cá estaremos mais uma vez para mais um programa Soltar a Corrente. Joaninha, da tua parte? Da minha parte é tudo. Beijinhos. Beijinhos. Da minha parte, já sabe, é aquele famoso abraço do tamanho do mundo. Até para a semana.